Existe um erro muito comum na vida cristã: achar que depois de começar a andar com Deus, os conflitos deveriam diminuir. Mas quando a gente olha para a história de Abraão, acontece exatamente o contrário. Deus chama, Deus promete e logo depois vêm as tensões. O que nos revela algo muito profundo: as lutas não são um sinal de abandono, são um ambiente de transformação. Deus não estava destruindo Abraão, estava moldando Abraão. Existe um nível de fé que só nasce quando tudo ao redor parece improvável. Pense comigo, um homem com quase 100 anos de idade, uma promessa de ser pai das nações e uma esposa estéril. Humanamente não faz sentido. Mas é exatamente aí que Deus age. Quando a promessa não depende mais da capacidade humana. Aí Deus revela a sua fidelidade. O mesmo Deus que sustentou Abraão não mudou. E se ele prometeu, ele continua fiel para cumprir o que prometeu, no tempo certo. Mas existe um detalhe na história de Abraão que quase ninguém percebe. E é isso que explica por que tanta gente se perde no meio do processo. É o que traz o autor no ponto 1 da lição. Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Veja, Deus não muda só as circunstâncias, ele muda identidades. Abraão significava pai exaltado, mas Deus olha para ele e diz: isso não é mais suficiente para o que eu vou fazer. Então ele muda o nome para Abraão, pai de multidões. Você percebe o peso disso? Deus dá a ele um nome que não combina com a realidade que ele está vivendo. Não tem filhos, não tem descendência, mas já carregava o nome, a promessa. Com Sara acontece a mesma coisa. De minha princesa para mãe das nações. É como se Deus estivesse dizendo: eu não estou apenas te abençoando, estou redefinindo quem você é. Só que tem um outro detalhe, e esse que quase ninguém gosta de admitir. Até Abraão riu. O homem da fé riu da promessa. Porque o tempo cansa, a espera desgasta. E às vezes por fora você continua caminhando com Deus, mas por dentro já começou a duvidar. Mesmo assim, Deus não volta atrás. A promessa não depende apenas da estabilidade da sua fé. Depende da fidelidade de Deus também. E quando Deus decide cumprir algo, nem o tempo e nem a dúvida conseguem impedir. Mas tem um ponto ainda mais desconfortável nessa história, porque não é só Deus que muda o nome. Ele também exige algo em troca. No ponto 2, o autor fala da confirmação do concerto de Deus com Abraão. Muita gente gosta das promessas de Deus, mas quase ninguém para entender a aliança. Porque a promessa soa confortável, mas a aliança envolve compromisso. Quando Deus fala com Abraão, ele não está apenas dizendo: eu vou te abençoar. Ele está estabelecendo um pacto. E pacto na Bíblia não é algo superficial, é um vínculo. É Deus dizendo: eu me comprometo com você. E agora você vive em resposta a isso. E aqui um ponto que muda tudo. Essa aliança nunca foi só sobre Abraão. Desde o início, Deus já estava pensando em todas as outras nações. A promessa não era só gerar um povo. Era trazer salvação ao mundo inteiro. Aqui sem negar de forma alguma as necessidades geográficas, territoriais e étnicas com o povo judeu. Essa promessa só se cumpriu em Cristo, porque a aliança que começou com Abraão encontra sua plenitude em Jesus, conforme Mateus capítulo 1, versículo 1. Agora presta atenção nisso, Deus continua sendo o mesmo. Ele ainda faz aliança, mas não existe aliança sem perseverança. Não existe relacionamento com Deus sem compromisso real, porque a maior promessa que ele fez não foi somente a terra nem a descendência, mas a vida eterna. E isso aqui muda tudo. Mas tem um ponto final nessa história que define tudo, porque não basta entender a promessa e a aliança. Existe uma decisão que cada pessoa precisa tomar. No ponto 3, o autor fala do pacto perpétuo da circuncisão. Deus sempre deixou claro uma coisa: relacionamento com ele não é superficial. Quando ele estabelece uma aliança com Abraão, ele dá um sinal visível, a circuncisão. E essa era uma marca no corpo, um lembrete constante de que aquele povo pertencia a Deus. Só que com o tempo, algo perigoso começou a acontecer. As pessoas mantinham o sinal, mas perdiam o significado dele. E aí que a Bíblia faz um dos confrontos mais fortes. Não adianta ter a marca por fora se o coração continua longe. Porque Deus nunca quis só um povo marcado. Ele quis um povo transformado. Por isso surge a ideia da circuncisão do coração, também trazida por Paulo, que não é mais sobre um corte no corpo. É sobre remover tudo aquilo que impede você de amar a Deus por completo. O orgulho, a autossuficiência, pecados. E aqui mora um ponto central. Na nova aliança, não é o ritual que define sua relação com Deus. É a sua entrega. Porque você pode ter aparência espiritual e ainda assim estar distante de Deus. Agora, quando o coração é transformado, a obediência deixa de ser obrigação e se torna resposta de amor. E depois de tudo isso, promessa, aliança, transformação, fica uma pergunta inevitável. Você está realmente vivendo isso? Ou só está ouvindo? Depois de tudo isso, a promessa, tudo converge para uma coisa só: fé.
A história de Abraão não é só a história de um homem, ou não é só sobre um homem. É sobre como Deus se relaciona com qualquer pessoa que decide confiar nele. Deus prometeu, sustentou, transformou e cumpriu. Aí no final fica muito claro, não foi a perfeição de Abraão que moveu tudo isso, foi a fé. Porque sem fé não existe relacionamento com Deus. Sem fé, você até ouve as promessas, mas não vive nenhuma delas. E hoje nada mudou. A aliança alcançou o seu cumprimento em Cristo. E agora não é mais sobre uma nação, é sobre todos os que creem. A pergunta não é se Deus pode cumprir o que ele prometeu. A pergunta é, você está disposto a confiar até o fim? Porque Deus continua fiel, mas a fé ainda é o caminho. E se essa mensagem falou com você, então você precisa rever desde o começo. Porque cada parte constrói essa verdade. E se gostou do conteúdo, curte, compartilha ou faz um comentário. Se há alguma dúvida, algum questionamento ou algo que chamou sua atenção, escreva nos comentários. Tenha uma boa aula e que Deus o abençoe.